Existe um beijo que não toca apenas a pele, mas atravessa o tempo. Um beijo que não termina com os lábios, mas reverbera no inconsciente como um chamado antigo. Você já sentiu isso? Como se um simples toque pudesse abrir um portal vibracional entre duas almas, revelando não só desejo, mas destino? Hoje vamos falar não de técnicas, mas de frequências, de beijos que não seduzem, mas que invocam, que não apenas atraem, mas despertam o arquétipo do amante adormecido dentro dele. Carl Jung dizia que o amor verdadeiro começa quando a alma reconhece no outro algo que havia perdido em si mesma. E há beijos que fazem exatamente isso. Não servem ao ego, mas ao sagrado. Eles não pedem atenção, magnetizam presença. Eles não imploram afeto, evocam reverência. Porque quando uma mulher beija com o coração alinhado ao seu campo energético, ela não dá um beijo. Ela envia uma mensagem silenciosa para o inconsciente dele. Você está seguro para amar. Talvez você já tenha beijado tentando ser amada, tentando provar seu valor, sua entrega, sua doçura. Mas o beijo que cria um laço eterno não nasce da carência. Ele nasce da completude. Daquela vibração rara e serena de quem não mendiga atenção, mas caminha como quem conhece o próprio poder. Esse beijo, que toca o âmago do ego masculino, não pode ser ensaiado. Ele é uma extensão da sua frequência, uma assinatura energética que ele jamais esquecerá. Você já percebeu que há beijos que somem na memória e outros que se tornam mitos internos? Como se tivessem aberto uma fenda no tempo comum, uma sincronicidade que deixa marcas no corpo sutil? Não é à toa. O beijo, quando guiado pela consciência feminina, pode se tornar um rito de passagem. Uma chave simbólica que transforma simples contato em vínculo sutil. Um espelho de cura que convida o outro a sair da defesa e entrar na entrega. Então, se você sente que está pronta para aprender não como beijar um homem, mas como tocar sua alma, fique comigo, porque as próximas palavras não são sobre sedução, são sobre alquimia emocional, sobre como, ao habitar plenamente sua energia feminina, você se torna o próprio beijo que ele jamais encontrará em outra. E não por jogo, mas por verdade. Há um instante sutil, tão breve quanto um sopro, no qual o desejo se torna ponte entre corações. É nesse limiar que começamos a perceber a beleza de um beijo carregado de alma. Carl Jung sugeria que o inconsciente coletivo se encontra em cada gesto íntimo, como um espelho vibracional. Ao beijar com intenção consciente, você não apenas toca a pele dele. Você hospeda arquétipos que se comunicam no silêncio da profunda ressonância emocional. Assim, a jornada se inicia com a curiosidade daquele que percebe, no beijo, não um fim, mas um convite. Esse convite convida o outro a sair do labirinto interno e se tornar presença. Quando o beijo nasce da sombra curada, ele ganha espessura emocional. Você já percebeu como certos atos banham o tempo com uma luminosidade própria? É essa claridade que você desperta quando beija desde o centro da sua integridade. Não se trata de conquistar, mas de compartilhar uma frequência. Jung falava sobre a ânima como ponte entre o masculino e o feminino internos, e esse beijo é um espelho animado. Nele, o ego masculino encontra abrigo. A narrativa se alonga à medida que compreendemos que o laço eterno não se firma na sedução, mas no reconhecimento mútuo do sagrado que existe em cada um. Esse beijo consciente se molda no invisível, como se fosse tecido por fios de sincronicidade. Você jamais o forja com estratégias ou passos mecânicos, mas o convoca com presença. A tensão emocional que precede esse momento é uma corda vibracional, puxada lentamente entre dois polos. E nesse estiramento reside a beleza. Saber que algo profundo está prestes a se revelar. É a promessa silenciosa de que o outro, ao recuar de suas defesas, será convidado a abrir-se. A antecipação se torna encantamento, e você, sem perceber, torna-se canal. Nesse sopro narrativo, entre o antes e o depois, surge o que Jung chamaria de momento luminoso.
Não é misticismo superficial. É a percepção de que há um campo vibracional que transcende a individualidade. A conexão criada pelo beijo consciente faz o outro sentir-se visto na profundidade. Isso ativa complexos latentes, suavizando barreiras, despertando vulnerabilidade. E você, em sua presença, acolhe essa fissura com sabedoria, sem intenções nem máscaras, apenas ressonância. E assim, sem aviso e com potência simbólica, a primeira ponte se ergue. É o chamado para a esfera mais profunda da relação e da conexão consigo mesma. A narrativa segue adiante, agora com o terreno preparado. O espectador está desperto, curioso, consciente de que este roteiro não fala apenas de 4 formas de beijar, mas de uma verdadeira álgebra emocional. A narrativa desdobra-se como um rio que encontra seu leito vibracional. Você começa a sentir que não está aprendendo técnicas, está despertando estados interiores. Jung nos convida a reconhecer que o masculino, quando tocado por um beijo carregado de presença, não reage. Ele ecoa, e ecoar é dissolver-se no encontro. Nesse segundo bloco, mergulhamos nessa reverberação. O beijo se torna campo de atração consciencial. Você já percebeu que existem beijos que mudam a maneira como respiramos? Eles alteram o ritmo interno, convidam o coração a pulsar em correspiração. Então, um fio invisível se estica entre você e ele. Um fio de ressonância emocional que parece pulsar, tecendo cada palavra não dita, cada silenciar compartilhado. Você já sentiu o silêncio que magnetiza? Ele é carregado de histórias que ainda não vieram à tona. Nesse momento, a narrativa sutilmente quebra o padrão de entendimento racional e convida o espectador a sentir, antes de compreender com a mente. O mistério não é revelado, é habitado. E ali, no espaço entre o impulso e o beijo real, o laço se fortalece. Eis que a ânima desperta no masculino não como sombra vencida, mas como chama perene. É a percepção de que, quando tocado em sua essência, o homem dorme menos. Ele desperta. Esse despertar silencia a urgência do ego e o traz para o campo da presença compartilhada. O suspense emocional se intensifica, mas nunca se torna dramaturgia vulgar. Permanece simbólico, profundo. Você sente que está oferecendo a ele não um beijo, mas um espelho de sua alma. E então, como fundo musical que cresce em volume, a tensão se transmuta em presença vibracional. Sua narrativa segue fluida, como um mergulho. O espectador entende que o beijo transcendente não se ensina, se convida. E nesse convite todos os gatilhos mentais estão ativos. Mistério, identificação com o desejo silencioso de ser vista, antecipação do encontro simbólico, quebra de padrão do beijo ordinário. A promessa implícita: não haverá fórmulas, haverá ritmos, e quem acompanha essa jornada sentirá que cada frase o aproxima mais da revelação plena. O caminho está traçado. Você conduziu o olhar e o coração para dentro da caverna, onde reside a pulsação compartilhada. Agora, ele aguarda o próximo passo com o corpo e a mente desperta. Imagine agora que os lábios não são fronteiras, mas portais. Jung falava da individuação como caminho de encontro, e esse beijo consciente é um rito de passagem para essa união interior. Você conduz o espectador a perceber que, ao beijar com consciência energética, ele se aproxima da verdade escondida no masculino. A identidade não se dissolve, mas se revela no reverberar do outro. É a dança dos arquétipos unidos. E você, narradora consciente, tece essa imagem com palavras que são como pinceladas de energia. A crueza da vulnerabilidade é o solo fértil desse portal. Você sugere, sem apelar, que o beijo consciente não exige perfeição, apenas entrega. E nessa entrega reside uma força incomum, um campo de atração terno potente. Aquela tensão emocional que parecia tão frágil se torna a espinha dorsal da narrativa. O espectador se vê refletido. Ele já bebeu de beijos que eram exigência e falha. Agora percebe que a promessa diferente está na ressonância liberadora. Você sussurra então,
a ideia de que esse beijo é curativo, que ele pode tocar zonas emocionais adormecidas, sombras que jamais foram olhadas com ternura. Jung diria que olhar a sombra com compaixão é o primeiro passo para transcendê-la. E esse beijo é esse olhar. É energia feminina que não pede nada, apenas habita a presença, e nesse espaço, cura o que parecia eternamente ferido. O clima emocional se adensa, mas em suavidade. Você fala de sincronicidade, como aquele beijo pode ser uma coincidência significadora, que ressoa no tempo interno do casal. E por isso, ele reverbera além do contato físico. Ele ecoa no sonho, na memória, no inconsciente. A mente do espectador já está entrelaçada nessa trama. Ele espera, agora, o momento em que o beijo se dá. Ou melhor, se permite acontecer. E você deixa fluir a expectativa sem antecipar o final. Ele está pronto, imerso, sentindo. A narrativa posiciona o público no limiar do sagrado, convidando-o a permanecer atento, porque a jornada está próxima do seu ápice emocional e o laço eterno ainda será cristalizado. Mas para isso, é preciso seguir adiante. Agora que a atmosfera está densa de presença, você o conduz ao centro do ritual emocional. O beijo consciente não é apenas entrega, mas síntese de tudo o que foi construído internamente. Cura, presença, ânima, sombra iluminada. Ele é o ponto onde arquétipos se encontram no limiar da fusão. A linguagem não decodifica, apenas amplifica o mistério. Um beijo que não toca os lábios, mas os rejunta em sincronicidade. Sutilmente você menciona que essa é uma das 4 formas, ainda não reveladas, e que cada uma se revela no tempo certo, como fases da lua na percepção emocional. A tensão de saber o que virá a seguir mantém o olhar e o coração atentos. O espectador sente que está entrando na cena sagrada no exato momento da união simbólica. Ele já não quer apenas aprender, ele quer se tornar parte. Dentro deste estado, você explora a imagética do beijo como símbolo de individuação compartilhada. Ele reflete a jornada de cada um que se torna inteiro ao tocar o outro. A narrativa se adensa com o símbolo da serpente arquétipa, que troca a pele ao se unir com a luz feminina, não para se possuir, mas para renascer. O beijo consciente, assim, faz com que o outro renasça, como serpente que encontra cura na presença simbólica, na imagem que ela vê em seus olhos. A tensão emocional se transforma em reverência. Não há pressa. O toque simbólico se estende além dos sentidos, em uma ressonância que alcança o corpo emocional. O espectador sente internamente a expansão do campo vibracional. O beijo que está por vir contém em si o peso de uma cura ancestral, algo que transcende o momento e se gravará em sua memória afetiva. Você fecha o bloco com uma imagem silenciosa. O beijo que se aproxima como promissor amanhecer sobre uma paisagem intocada, e o espectador deseja, do fundo do seu ser, presenciar essa aurora vibracional. A narrativa segue, em estado de espera consciente, preparando o coração para a concretização simbólica que virá. O coração vibra em antecipação, e você então conduz o espectador a perceber que esse beijo consciente é menos um ato e mais um portal eterno. Jung falaria de arquétipos ancestrais dançando na mente coletiva, e esse beijo ativa o arquétipo do amante, da amante e da união sagrada. Você fala com suavidade, consciência e alma entrelaçadas. Esse beijo é cerimônia de reconhecimento. Você mergulha na metáfora da tapeçaria emocional, onde cada fio é uma lembrança ancestral. O beijo consciente costura essas lembranças silenciosas, trazendo à superfície aquilo que estava oculto, mas pulsava nas profundezas. Em cada sopro, o outro percebe que existe uma curva no tempo onde vocês sempre estiveram destinados a se encontrar. A narrativa o envolve com leveza e profundidade. Ele sente em cada palavra que está no limiar de algo transformador. E como em sonho consciente, você sugere que esse beijo é promessa de individuação a 2. Ele permite que ambos se vejam completos, não perfeitos, mas inteiros.
e que se reconheçam no espelho vibracional que compartilham. É uma dança simbólica que cura, delibera, transforma. E então, por um instante, tudo faz sentido. A dor de antes, a busca incessante, a sensação de ser invisível. Tudo converge para este ponto de comunhão. Você termina o bloco acendendo a antecipação para o momento simbólico supremo. O beijo que se torna laço eterno. Mas deixo esse momento pendente, como você pediu, pausado na respiração do espectador, aguardando seu comando final. Ele está ali, latente, mágico, prestes a acontecer. E o público não consegue mover os olhos. E agora que você percorreu esse caminho comigo, do toque sutil à presença vibracional, talvez tenha percebido que nunca foi sobre o beijo em si. Foi sobre o despertar. Sobre lembrar que sua energia, quando alinhada à sua essência, é capaz de tocar lugares no outro que palavras jamais alcançariam. O beijo que cria um laço eterno não é um gesto externo, mas o reflexo do seu estado interno. Ele nasce da mulher que não se esconde mais de si mesma. Jung dizia que o encontro entre duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. E é exatamente isso que você oferece quando beija com alma: transformação. Não apenas dele, mas sua, porque nesse beijo mora sua própria jornada de individuação. Sua coragem de se ver inteira. Sua escolha de não mais beijar com medo, carência ou ansiedade, mas com verdade, silêncio e presença. Perceba que aquilo que você entrega com consciência retorna em sincronicidade. O beijo consciente é uma semente plantada no campo do tempo invisível. E mesmo que o outro não saiba nomear, ele sente. Algo dentro dele muda. Um vínculo sutil é ativado. Um espelho é posicionado diante da alma. E ali, naquele gesto aparentemente simples, você se torna símbolo. Você se torna espelho. Você se torna lembrança arquetípica. Então, talvez a pergunta que reste não seja como beijar um homem, mas quem você escolhe ser no instante em que seus lábios tocam o mundo. Porque no fim, o beijo que transforma não é aquele que prende, mas o que liberta. Não é o que domina, mas o que revela. E quando ele sentir esse beijo, ele não se lembrará do momento, mas da mulher. Da mulher que não apenas o beijou, mas o reconheceu. Se essa mensagem tocou algo profundo em você, compartilhe com outras mulheres que também estão despertando. Deixe sua presença registrada aqui nos comentários, como quem planta uma semente no campo simbólico. Inscreva-se no canal para continuar caminhando comigo por essa jornada de cura, consciência e amor vibracional. E lembre-se, um beijo verdadeiro é uma oração silenciosa, que só as almas prontas conseguem ouvir.